segunda parte do nosso Evangelho, então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Roda da Vida, num capítulo do livro aqui do Lama Santen que se chama Energias, onde ele começa dizendo: em nossa análise da realidade, devemos incluir, além do aspecto cognitivo, a observação da energia que se manifesta nas experiências. Mesmo que não tenhamos sido introduzidos à meditação de gotas, chakras, ventos e canais, podemos ver essas energias e perceber que certos pensamentos estimulam a energia em uma posição e não em outra. É muito interessante essa posição do Lama, eu já tenho acompanhado ele desde 2013, porque ele é um Lama que foi ordenado no budismo tibetano, e o budismo tibetano, ele tem, ao longo desses, acho que são 1000 e poucos anos que ele existe, né, o budismo tibetano, né, não o budismo como um todo, mas o budismo tibetano, e ele desenvolveu um complexo conjunto de práticas chamadas práticas tântricas, né, que envolvem as práticas com isso que eles estão chamando aqui os canais, os chakras, que são os centros de energia, né? E o Lama, ele fala muito em energia, mas ele não toca nesses detalhes, sabe, chakras, gotas, ele fala sempre na energia de uma maneira mais direta e mais simples, né? Como ele está dizendo aqui, a gente tem um pensamento e imediatamente a gente tem condições, se estivermos atentos, né, se nossa mente estiver focada no presente, de detectar a qualidade da energia que esse pensamento está produzindo em nós, o tipo de impulsos que ele está produzindo, né? O tipo de fala, o tipo de ação, o tipo de movimento que ele está produzindo, né? Então o Lama simplificou bastante isso. Aqui nesse capítulo ele não vai falar sobre isso, mas ele fala muito sobre 5 elementos que compõem a nossa energia, né? Que é éter, ar, fogo, água e terra, né? Então o que significa isso? O éter, grosso modo, seria o espaço da nossa mente onde surgem os pensamentos. E é muito simples de compreender isso. Eu gosto muito dessa maneira como ele coloca, porque qualquer um de nós vai entender na mesma hora, e não apenas entender cognitivamente, que foi o que ele disse aqui, mas perceber esse movimento em nós, né? Então brota um pensamento em nossa mente, no mesmo momento, vamos supor que ele seja um pensamento de paz, né? Eu estava agitado, eu estava nervoso, de repente a coisa se acalmou. Nós vamos ver que esse elemento éter, ou seja, esse pensamento que surgiu na minha mente, vai movimentar imediatamente o elemento ar. Eu vou fazer... É natural, né? Então, esse elemento ar é o que vai expandir os efeitos do pensamento que eu tive para os demais elementos. Porque ele imediatamente depois desse... A gente vai dizer assim, nossa, agora esfriou. Quer dizer, o elemento fogo se abranda, porque quando a gente está muito nervoso, uma explosão de raiva, as pessoas costumam dizer, estou vermelho de raiva, né? Você está vermelho de raiva, porque realmente fica quente, né? Eu estou com a cabeça quente. A gente fala isso, eu agi de cabeça quente. É o quê? O elemento fogo, que não está em equilíbrio. Porque todos os elementos têm que estar em equilíbrio, nem em excesso, nem em falta. Por exemplo, a pessoa diz assim, gelei de medo. Né? Porque surge um pensamento de medo, de pavor, né? Sei lá, vou morrer, estou sendo assaltado, alguém está com uma arma apontando para mim. Na hora que esse pensamento surge, minha respiração já muda. Eu já não consigo respirar direito. E aí o elemento fogo abaixa. E eu digo que gelei gela mesmo. A pessoa, você pega na mão dela, você vai ver que está suando frio, né? Isso vai influir em quê? Vai influir no elemento água, que é o elemento responsável pelos nossos impulsos de movimento. A água sempre se move, a água é fluida. Quando ela se desequilibra, o que vai acontecer? Por exemplo, nesse caso do medo, a pessoa diz, além de dizer que gelou de medo, ela diz, fiquei paralisado, eu não conseguia me mover, a água congelou. Olha como é simples de entender. Só que isso a gente fala assim didaticamente, mas isso acontece simultaneamente, né? Inclusive o Lama costuma dizer o seguinte, esses 5 elementos não são 5 elementos na verdade, mas eles são as 5 formas como a energia primordial da nossa natureza búdica ou natureza divina se manifestam no mundo. É uma maneira didática da gente compreender, mas todos eles nada mais são do que a nossa energia primordial em movimento, sendo movimentada pelo quê? Pela qualidade dos pensamentos que a gente abriga em nossa mente, né? E aí, por último, por exemplo, a pessoa diz, gelei de medo, aí fiquei paralisado. E pode acontecer, por exemplo, de se o susto for muito grande, a pessoa desmaia. Então o elemento terra, que é o que nos sustenta, né, que é a nossa parte material mesmo, que nos mantém firme, de pé, né, ela
é como se fosse desmorona. É um terremoto, né? A Terra, quando acontece terremoto, não racha, né? Abre crateras e tal. A gente desmorona, desmaia, o elemento terra se desestrutura. Então eu acho muito interessante essa forma como o Lama traz essas questões, porque ela nos permite penetrar de uma maneira bastante compreensível, como vocês viram, num plano mais profundo da nossa mente, porque a gente tem uma visão muito superficial da nossa mente. Nossa mente não é só esse elemento que pensa e que conhece as coisas. Ela tem estratos, né, camadas mais profundas. E a camada da energia é uma das suas camadas que ficam lá nessas profundezas, né? Então a gente precisa entender, porque é justamente nesse plano onde vão acontecer as verdadeiras mudanças, né? Essa reflexão que nós fazemos aqui, ela é uma reflexão cognitiva, a gente entende, compreende, mas ela precisa provocar mudanças nesse plano profundo da mente, na maneira como a nossa energia se move. Então, a gente precisa ficar, por exemplo, numa situação de medo como a que eu coloquei, né? Um indivíduo espiritualmente muito realizado, ele não vai gelar de medo, né? Ele vai se manter com mais equilíbrio dentro, porque ele já tem um domínio sobre a energia. Ele não apenas conheceu as verdades espirituais, mas ele já realizou algo disso nele. Quando eu vejo o Lama, por exemplo, que tem 70 anos de idade, dando retiros, que ele fica 3 horas sentado na posição de loto, dando ensinamento de 9 a meio-dia, não levanta para nada, né? O pessoal só leva um chimarrãozinho, que ele é gaúcho, né? Ele toma alguns chimarrãos, você fica impressionado, né? É um domínio da energia muito grande, né? Sem perder o foco, né? E fazendo toda aquela explanação, 3 horas, né? Então, é interessante, porque foi aquilo que nós falamos na nossa mensagem de hoje. Esses exemplos, essas pessoas que ensinam pelo exemplo, elas têm um impacto muito forte sobre a nossa percepção. Você fala, nossa senhora, então, né? Então a gente pode fazer mais, a gente pode realmente melhorar, há muito o que realizar, né? Então, a questão da realização dos ensinamentos, ela ocorre nesse plano da energia, por isso ele é muito importante. Porque quando o nosso conhecimento se transforma em ação no mundo, ou seja, a nossa energia começa a se movimentar de um modo diferente, aí realmente eu comecei a realizar algo do que eu aprendi, a tornar real, né? Realizar e tornar real. Então o Lama segue dizendo assim: quando sentimos raiva, sentimos a presença dessa energia fisicamente, aquilo que eu falei, né? A respiração se altera, o rosto esquenta, estou com a cabeça quente, essas coisas todas. Ela se manifesta de modo inseparável de uma paisagem cognitiva que a sustenta. Para dissiparmos a raiva, basta mudar a paisagem, pois quando trocamos de paisagem, deslocamos todos os nossos referenciais. Não precisamos fazer a transição gradual da energia através da disciplina. As paisagens têm muito mais força. Então, paisagens mentais, a gente tem falado muito aqui, mas nós vamos lembrar quais são as 6 paisagens mentais básicas que o budismo, né, usa como meio da gente atuar no mundo para se melhorar espiritualmente. Você tem a paisagem do reino dos infernos, que é raiva e medo, né? Você tem a paisagem do reino dos animais, que é preguiça. Você tem a paisagem do reino humano, que é apego, né? Apego e desejo, né? Os humanos estão sempre apegados às coisas e desejando as coisas quais estão apegados. Você tem a paisagem do reino dos semideuses, que é a inveja, né? A querer conquistar o que não tem, que os outros adquiriram, mas eu não consegui ainda. E tem a paisagem do reino dos deuses, que é o orgulho, né? Os deuses, como eles são poderosos, eles têm... É claro que quando a gente está falando aqui deuses, nós estamos falando de estados mentais, né? Nós mesmos... Inclusive, os budistas tibetanos, eles acreditam nesses reinos, eles dizem que eles existem, mas vamos considerar aqui o que nós temos condições de alcançar, né? Porque eles usam, eles dizem que isso são reinos, mas que isso também são estados mentais, né? Então, eu posso estar me sentindo um verdadeiro Deus, orgulhoso da minha posição e tal, né? Aí, o que o Lama está dizendo aqui? Por exemplo, eu posso ter um acesso de raiva por causa do meu orgulho, né? Porque alguém falou mal de mim de um modo que eu acho inadmissível. Não pode falar isso de mim. Como que ele se atreve a falar isso? Quem ele acha que é? Quem ele acha que é sempre uma expressão de orgulho, né? Está pensando que é quem? Ou seja, eu estou aqui e ele está lá. Como é que ele fala isso de mim? Então, o que o Lama está dizendo? Que mais fácil do que tentar domar a energia pela disciplina é mudar essa paisagem. Porque, como eu falei para vocês, a mente tem níveis, né?
Então você tem o nível cognitivo, que é o mais superficial, né? Esse no qual a gente raciocina, conversa, fala. Tem o nível das energias e tem o nível da paisagem, mais embaixo, porque a paisagem movimenta as energias, né? Então, o que ele está dizendo aqui é isso. Se eu mudo de paisagem, né? Se eu naquele momento consigo dizer, não, por que eu, né? Todos somos iguais, né? Ele está num momento de negatividade, para que eu estou levando isso tanto a sério? Pronto. A paisagem mudou, a energia, ela segue naturalmente, não precisa fazer esforço nenhum, né? A respiração, na hora que você faz isso, aquela respiração tá, né? Como é que ele pensa que é, né? Quem que ele é? Aí já não vou entrar nessa, não vou entrar nessa sintonia, pronto, mudou a paisagem, a energia na mesma hora muda, a respiração muda, aí já a cabeça já esfria, né? O elemento água já, aquela tensão, né? Que estava tudo duro já relaxa e o elemento terra fica mais estável para lidar com a situação com equilíbrio. Pronto, mudou de paisagem, simples assim, né? Então é aquilo que eu falei para vocês, eu gosto desses ensinamentos porque realmente eles são de muita praticidade, né? muito evidentes, né? E o Lama continua dizendo, a energia basicamente não pertence a nenhum dos chakras ou canais, nem precisa ser classificada como gotas ou ventos. É tão somente um princípio ativo, inseparável da natureza última. Então o que ele está dizendo aqui? É um princípio ativo, ou seja, é a partir da energia que brota que eu me movimento. Tanto é que a gente sabe, a energia, mesmo no nosso plano físico, a energia elétrica faz o quê? Movimenta os aparelhos, acende as lâmpadas. Então a energia, ela é a essência do movimento. Então é isso que ele está dizendo, a energia nada mais é do que esse princípio ativo. Não precisa entrar em tantos detalhes, né, para se usufruir do benefício que o conhecimento da energia nos traz. Basta conhecê-la dessa forma simples como a gente está expondo aqui. 5 características, né? A gente vê no nosso próprio corpo, na nossa própria mente, pronto. Né? A partir daí a gente vai ter muito mais consciência do que acontece com a gente quando a gente está construindo as realidades. Lembra que a gente fala que a gente constrói as realidades? Esse exemplo mesmo que eu disse, eu tive uma explosão de raiva. Construí a realidade a partir da paisagem mental de orgulho. Mas se eu tiver desenvolvido a habilidade, a partir da prática espiritual, de mudar de paisagem, ao mesmo tempo que eu construí, eu já desconstruí. Há tempo de não fazer coisas que vão gerar karma negativo, né? Como, por exemplo, se eu tiver armado, dar um tiro no sujeito e matá-lo e pronto, é um karma dos piores que a gente pode ter. Percebem? Então, isso é precioso. Isso é precioso. Nos poupa de muito sofrimento, se a gente tiver consciência de como isso se movimenta dentro de nós, né? E o Lama segue. Quando começamos a estabelecer categorias, por exemplo, energia do chakra básico, energia positiva, energia negativa, criamos objetos e com isso uma situação mais complexa. Não é necessário entrar nessa fisiologia, podemos olhar de forma mais elevada, ultrapassar o processo de aprisionamento, ou seja, o processo da ignorância. Percebem? Então o que ele diz? Essa fisiologia complexa que a gente vai encontrar, se vocês forem ler aí coisas ligadas ao budismo tibetano, como eu disse, a yoga, né, ao hinduísmo, na Índia há muito dessa prática, e muitos seres atingem a iluminação por esse caminho. O Lama ele nunca critica os caminhos, né, em si. O que ele procura trazer é uma estrutura, porque ele diz muito assim, ele diz, estamos numa época de degenerescência, precisamos ter pressa, precisamos evoluir rápido, não dá tempo mais de ficar como na antiguidade, sabe? Que tinha muito tempo para fazer as coisas, nós não temos tempo. Né? Quanto mais rápido as pessoas puderem perceber como funciona seu processo mental, né? Energia, paisagem, melhor. Então ele diz que quanto mais simples e mais direto, mais rápido nós vamos conseguir, né? Os resultados que nós precisamos conseguir para ter paz, né? Que é a nossa mensagem de hoje, na tarefa da paz. Vocês percebem, isso aqui está diretamente ligado, né? A questão da paz, né? É a habilidade de construir a paz. Porque não basta eu ter a boa intenção de construir a paz, eu preciso ter sabedoria para isso. Sabedoria significa esse conhecimento, né, de como as coisas funcionam na hora em que eu, né, ou estou num comportamento negativo ou estou num comportamento positivo, né? Porque quando eu começo a ter consciência disso, eu posso direcionar. Eu quero ficar no positivo. Agora, se eu não tenho conhecimento, por mais boa intenção que eu tenha, né, eu vou, por exemplo, estar lá no centro controlando a fila de passe e ficar com raiva do sujeito que furou a fila. Porque eu não consigo me controlar. Não, mas não pode estar no centro. Não, mas você tem que emanar energia positiva. Você pode até corrigir a pessoa,
né? Aquilo que a gente falou, você pode ter firmeza, mas você não pode se deixar tomar por uma paisagem mental de raiva, principalmente. Isso acontece. Acontece, a pessoa fica com raiva porque o sujeito está se comportando mal. Não, você está ali para ajudar, para dar as mãos a ele, né? Então, isso aqui é super importante. E aí ele continua dizendo, se não ultrapassarmos a separatividade, ficaremos um longo tempo estudando toda essa fisiologia sutil como se fosse sólida, localizando tudo, ou seja, tentando localizar, né? Essa energia é do chakra básico, é do chakra sexual, é do chakra coronário, é do terceiro olho, né? É do laríngeo, porque isso tudo de fato acontece assim, mas não há necessidade, né? A gente pode se perder num labirinto, né, de nomenclaturas e de visualizações desnecessário, né? Há um caminho mais direto, né? O Lama tenta dar um caminho mais direto, mais curto e acessível ao mundo contemporâneo, onde as pessoas não têm muita vivência dessas coisas, né? Então ele diz, aí teremos a sensação de que existe um corpo sutil por trás de tudo e vamos dar solidez a ele. Então a gente vai criar mais um objeto, né? Onde a gente vai dizer, olha, eu tenho esse corpo sutil com seus canais, com os meridianos, com não sei o que. É mais um objeto construído que eu vou ter que desconstruir depois para o estudo da vacuidade. Então ele fala, é mais um trabalho, né, dispensável. Ainda que esse corpo sutil exista, como todos nós existimos e como todas as ruas e praças, igrejas e estrelas existem, ou seja, ele existe do mesmo jeito que a gente tem falado aqui sobre os outros objetos, como um objeto para o qual o observador olha e constrói. Mas se você fizer todo aquele raciocínio da vacuidade, ele vai ver que ele é vazio de existência intrínseca, mesmo o corpo sutil, né? E portanto ele pertence ao samsara, ou seja, a esse modo, né, de operação comum da mente. O que nós queremos libertar disso? Então ele fala, não vamos criar uma complicação a mais, né? Já temos bastante, vamos direto ao ponto que resolva. Então toda essa fisiologia muito sutil, ainda que real, existe em nível convencional, como qualquer outro objeto, né? Toda essa fisiologia sutil também não passa de nomes que a gente dá a determinados objetos, que a única diferença é que não são do plano denso, são do plano sutil. Mas o objetivo final do caminho espiritual, que é a perfeição espiritual ou iluminação, é nós nos libertarmos exatamente dessa visão comum de que existem objetos independentes da nossa mente. Não existem, mesmo no plano sutil. Mesmo os objetos do plano sutil são construídos pela nossa percepção. Então, quando a gente vê um médium descrevendo um quadro, podemos dizer que ele está falando do ponto de vista da capacidade de percepção mediúnica dele. Porque o outro médium vai fazer uma outra descrição do mesmo jeito que aqui mesmo a gente faz descrições diferentes dos mesmos objetos. Então, a gente também não deve se apegar aos objetos do plano sutil. A gente deve compreender como é que essas construções acontecem, tanto no plano denso quanto no plano sutil. Para quê? Para nos libertarmos do sofrimento. A gente tem que ter sempre isso em mente. O objetivo não é criar, sabe, coisas assim extraordinárias. É apenas encontrar o caminho que nos conduza àquilo que nos fala a mensagem de hoje, paz. É isso. Não nos percamos no objetivo, porque às vezes a gente fica, né, se perdendo, né, achando que está avançando espiritualmente, e na verdade está se perdendo em atalhos, né, do caminho que às vezes estão até nos afastando do objetivo final. O objetivo final é a paz, o equilíbrio, a equanimidade, a compaixão. O resto, como diz Jesus, vos será dado por acréscimo, ou seja, como subprodutos da iluminação. Né? Como subproduto da iluminação, nós vamos conhecer todos os corpos sutis, todos os chakras, tudo vai ficar claro. Mas o objetivo é a perfeição espiritual, a iluminação que vai nos trazer essa paz duradoura.